Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 29, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e o Antero Paz de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Oi, Antero. Bom dia. Nayara, bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Eu quero começar a Notícia de Frente de hoje falando das repercussões políticas a respeito da vitória ali na Argentina de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Bolsonaro diz que a Argentina escolheu mal e que não vai parabenizar Alberto Fernandes após eleição para presidente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que lamenta a eleição de Alberto Fernandes na Argentina e que não parabenizará o novo presidente do país. Lamento, disse ele. Eu não tenho bola de cristal, mas acho que a Argentina escolheu mal, disse aí o presidente ao deixar os Emirados Árabes, onde estava desde sábado. E além desse pronunciamento de Jair Bolsonaro, racha entre Brasil e Argentina faz os europeus temerem por atraso em acordo, o atraso aí da União Europeia com o Mercosul. Olha, na verdade é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, 24 horas atrás, ele me fazia feliz. Até tive a oportunidade de elogiar aqui no programa. Assim, o presidente Bolsonaro finalmente deu uma declaração, que é uma declaração do chefe de Estado. Olha, desejamos sucesso à Bolívia, independentemente do que aconteça na Bolívia, apoio. Eu não estou errado, não. Estou falando, as duas coisas são similares. Sim. Eu apoio a decisão internacional de fiscalizar para a possibilidade de um segundo turno na Bolívia, mas queremos fazer negócio com a Bolívia. Claro que tem que ser assim. Por quê? Porque o Brasil precisa e depende do gás boliviano. Nós precisamos fazer negócio com a Bolívia. E a Bolívia é um dos integrantes do Mercosul. Ponto 1. Ponto 2, e o presidente Bolsonaro, há 48 horas atrás, estava certo nessa opinião. Há 48 horas ele disse o seguinte, olha, nós vamos intensificar nossos negócios com a Argentina, independentemente do que houver lá. Aí acontece o resultado da eleição. Quem decidiu pela vitória, pela derrota do Macri na Argentina, foi soberanamente o povo da Argentina. Bolsonaro é o que agora? É um ombudsman do povo argentino. Ele é um crítico das decisões da soberania argentina. Vai alguém tentar interferir na soberania brasileira e nós todos já agimos, porque não deve ter... Mas eles também tentaram fazer isso, né, Antero? Com o Bolsonaro aqui? Não estou falando do Bolsonaro, não. Tá. Eu estou falando do presidente eleito da Argentina, com a vice-presidente Cristina Kirchner e outros aliados, os apoiadores, né? Os eleitores. Por quê? Espera aí, a Argentina quer decidir o seguinte, quer decidir o futuro do Lula? Não, O Lula livre? Eles fazeram o Lula livre? É. No dia do aniversário do Lula, comemorando o Lula, estava zombando do Bolsonaro. E o Bolsonaro pegou a corda. O Bolsonaro não tem condições, não é bom para o Brasil. Não, mas os argentinos vão zombar da gente também? Vão zombar do presidente do Brasil? Qual o problema? Não, o Bolsonaro não zombou dele. Não pode ser uma troca também, né? O Bolsonaro fez... Uma coisa é Bolsonaro ter pedido votos para o candidato que perdeu. Normal. Como Lula pediu votos para o candidato que ganhou lá. Normal. É uma posição de um aspecto aqui da esquerda. Eu acho uma tragédia o que aconteceu com a eleição da Argentina. Eu também acho ruim. Eu acho que, do ponto de vista econômico, o presidente Bolsonaro tem razão. O populismo da Argentina pode levar a Argentina para o fundo do poço. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é bom para nós a Argentina ir para o fundo do poço. Não é bom para nós deixarmos de fazer negócio com a Argentina. Nós vendemos muita coisa para a Argentina. Nós mais vendemos do que compramos da Argentina. A Argentina é um mercado que interessa ao Brasil. E mais do que isso, qual foi a grande conquista do presidente Bolsonaro até agora? Na minha opinião... O acordo Mercosul-União Europeia, é isso? É quando ele estava na presidência do Mercosul, que foi a grande conquista
da política externa do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro tem feito coisas boas, Lúcio. Ele não consegue comemorar as coisas boas que ele faz. Porque 48 horas depois, ele tropeça. Porque aí é o seguinte, aí o 01, o 02, o 03 acabam atrapalhando o 00, não é isso? Mas dessa vez foi o 00. Foi o 00. Essa declaração dele com relação à Argentina é uma declaração assim absolutamente desnecessária. Eu não vou cumprimentar o presidente da Argentina. Por quê? É oriundo de alguma ditadura? O povo da Argentina errou. Paciência. O povo da Argentina errou, seja feita a vontade do povo. Mas eu acho que essa questão do Lula livre pegou forte no presidente. Pelo amor de Deus, mas pegou ele forte disse no presidente por ter sido uma declaração da Argentina. E o acordão que correu solto aqui para ajudar o Lula livre... Por estar no primeiro plano da imagem, o presidente eleito da Argentina. E desse acordão... E aqui internamente o Bolsonaro ajudou o Lula livre. É bom a gente só destacar aí um parênteses nesse Lula livre. Nesse acordão com o Flavinho, essas coisas todas, ajudou o Lula livre. Que nessas felicitações aí do aniversário de Lula, muitos falavam o seguinte, olha... presidente, né? A maioria chamando de presidente. Em breve nós vamos nos ver aqui fora, tomar uma cerveja, poder comemorar, porque todo mundo, é claro, acreditando na votação do STF. Quem sabe em função do STF. Todo mundo acreditando que o acordão feito entre a cúpula da Câmara, a cúpula do Senado e cá para nós, envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro, está tudo certo. E não vai ter a prisão após a segunda instância. Está tendo uma reação salutar da Câmara dos Deputados. Tem uma deputada do PSL que está querendo aprovar rapidamente lá a prisão em segunda instância, para tirar da Constituição aquele trecho que só pode ser preso após transitado em julgado e colocar pode ser preso após a segunda instância. E o Senado da República também vai correr atrás para apressar essa aprovação. Eu acho que quem levantar essas bandeiras vai ter um forte apoio popular por isso. Mas, assim, esse é um problema nosso. A Argentina não tem que dar pitaco aqui. Ainda falando sobre essas... O cara que perdeu para o presidente da Argentina, Lúcio, não recebeu o vitorioso hoje. O Macri, que é o atual presidente da Argentina, para quem o Bolsonaro pediu votos. Ele foi derrotado pela Kirchner, que deveria, na minha avaliação, estar na cadeia. Que já foi presidente. Né, os populistas do peronismo, etc. e tal. Mas ele recebeu os vitoriosos hoje, reconhecendo o quê? Que aquela foi a vontade do povo argentino. Não, mas aí eu trago um complemento. Depois que o Bolsonaro disse isso, ele foi questionado ao chegar no Catar e o presidente foi questionado novamente sobre essa relação com o futuro presidente da Argentina. Bolsonaro disse que está preocupado, mas vai conversar com o governo de Fernandes. Pretendo dialogar sim com Fernandes, não vamos fechar as portas, agora estamos preocupados e receosos, tendo em vista até o gesto que ele fez de Lula livre. Temos a informação de que muita gente do PT estaria lá na Argentina para comemorar com ele o que seria a vitória. Bom, aí dele. já tem uma... Não, aí é o seguinte, aí já tem também... É o só primórdio aí já tem também uma impressão digital da diplomacia brasileira, não é isso? Tentando agir com um pouquinho não é boa, né? mais de ponderação. Né? De ponderação. Né? Agora é o seguinte... Porque o Bolsonaro tem que comemorar os acertos dele. É dele o acerto de fazer a união do Mercosul com a União Europeia. Aí ele não comemora, ele joga fora. Ele está fazendo certo, ele assinou vários tratados bilaterais lá com os árabes. Coisas que as declarações de início do mandato aqui perturbavam. E o pessoal se refere a essa foto aí do Lula livre. Só para contextualizar, temos aí a imagem da foto do Twitter do agora vitorioso Alberto Fernandes. Aí, ó, a foto na qual o presidente Jair Bolsonaro se refere, ali à cúpula, né, que ajudou, enfim, a eleger a chapa, Alberto e Cristina Kirchner, e fazendo Lula livre. Eu sou a favor da prisão após a segunda instância. Mas eu não vou me irritar com quem defende Lula livre. Pelo amor de Deus, a gente, assim,
Eu tenho o direito de ter essa opinião. Mas aí Bolsonaro não Mas entendeu tem o como direito de respeitar. não entendeu assim como uma interferência dos argentinos na soberania nacional, porque por enquanto o Lula está na cadeia. Ele lá na Argentina. E ele falou também que voto, espera ver ele logo, e viu? ele lá na Argentina pedir voto pro Macri. Não é interferência. Fazer discurso, daí não é interferência. Mas aí tem um Mas outro. não tem. Aí é o seguinte, já tem novas repercussões, né? O Antero falava agora há pouco, era dessa questão do Supremo Tribunal Federal, que já estaria praticamente tudo decidido para acabar com a prisão em segunda instância. E o presidente Jair Bolsonaro teve um vídeo aí que circulou nas redes sociais, né? Atacando lá o Supremo Tribunal Federal, atacando também o PSL, que é ou era, não é? O partido do presidente Jair Bolsonaro, porque ele está pensando aí em montar um outro partido, né? Seria um tal de PDN, Partido da Defesa Nacional. Mas aí, voltando ao tema aqui, o presidente Jair Bolsonaro teria compartilhado esse vídeo aqui. Ele não chegou a fazer menção nenhuma aos ataques aí ao Supremo, não fez menção aos ataques aí ao PSL, não é? O vídeo aí, ele tratava de vários assuntos da mídia, né? Por ser que eles entendem como inimiga do governo federal. E aí o presidente Jair Bolsonaro escreveu o seguinte: Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador. Mais que a vida, a nossa liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É porque a esquerda está recuperando espaço e está ganhando nesses lugares. Isso é normal, a política é cíclica. Né? Nós não tivemos um governo de esquerda no Brasil, do Lula? Tivemos. Tivemos um governo de centro-esquerda do Fernando Henrique? Tivemos. Tivemos um governo de direita... centro-esquerda, né? Centro-esquerda. Muitos falavam que era de direita. O Lula, o Fernando Henrique nunca foi governo de direita e nem de esquerda. Centro-esquerda. O Lula tentou fazer um governo de esquerda, embora o Lula não seja reconhecido nem no PT como um cara de esquerda. Ser esquerda é diferente. E, enfim, o Bolsonaro não ganhou a eleição, o Collor também não foi o presidente de direita. Por pouco tempo, mas foi e depois perdeu. A democracia é bom porque é a alternância de poder. Né? Você pode ganhar hoje, pode perder amanhã. Isso é normal, é do jogo democrático. Aí tem que cumprimentar quem ganhou. Mas só se quem ganhou baixa a mão, né? Não, cumprimentar quem ganhou faz parte da civilização. É questão de educação até cumprimentar quem ganhou. É a racha, né? Aquela velha disputa que tem entre brasileiro e argentino, Lúcio. Não, lógico que não. No futebol, eu quero que o Brasil ele pode ganhe jogar, sempre. desculpa para isso. Agora, não podemos nos esquecer. negócios, não. E a gente não pode esquecer de outra coisa, né? Aproveitando aí a sua brincadeira, né? O Papa é argentino, não é? Ah, é. Não é isso? Pois é. Pois é, não é? Mas não deve, isso aí não tem nada E é a ver pop com o também. Papa. Nisso né? nós E é viemos, pop. né? Não tem nada a ver com o Papa, apesar do Papa defender aí as civilizações da Amazônia. Apesar de não ter defender- ido. como? Ele disse aqui quando veio no Brasil, né? Dizem que o Papa é argentino, mas dizem também que Deus é Deus é brasileiro. Não, e olha, eu tenho essa convicção, viu, Antero? Eu estou, assim, plenamente acreditando que Deus é brasileiro mesmo. Eu também acho que é. Deus é brasileiro. Eu também acho que é. Nós vamos descobrir aquelas manchas do Nordeste um dia. Mas Manchas de óleo do Nordeste. o que ocorre aí, né, tanto no Brasil como nos países, como com os nossos vizinhos aí, me parece aí que é uma disputa no campo ideológico. Né? É uma disputa no campo ideológico, mas nós não podemos, na política externa, colocar a questão ideológica. A Argentina, sendo de esquerda ou não, querendo comprar carro brasileiro, é bom para a indústria nacional. Se o Brasil romper com a Argentina, tem um artigo publicado ontem no jornal Folha de São Paulo, do Reinaldo Azevedo, onde ele estima que a indústria brasileira vai perder 2,4 milhões de empregos. Não é pouca coisa, Lúcio.
Quer dizer, a gente vai fazer uma briga ideológica e nós vamos estabelecer aqui uma derrota de 2,4 milhões de empregos para o povo brasileiro. Eu não sei como que o Reinaldo Azevedo chegou nesses números, eu li o artigo muito por cima, ele deve ter aprofundado para poder escrever isso, ele é um grande articulista em nível nacional, mas ele está colocando isso claramente, de que o Brasil pode perder 2,4 milhões de empregos, o que não é pouca coisa, né? Nós temos que fortalecer o Mercosul. O Mercosul já é uma união aduaneira imperfeita. Nós temos que fortalecer o Mercosul. A melhor coisa que podia acontecer com o Mercosul, o Sarney vem tentando desde a criação do Mercosul, ninguém conseguiu. O Bolsonaro conseguiu e ele não consegue comemorar isso, o presidente Bolsonaro. Com o presidente Bolsonaro, ele fica aí atacando a imprensa. As grandes matérias dele foram feitas pela imprensa. As grandes matérias do governo dele foram feitas pela imprensa. Eu vou citar aqui uma emissora concorrente nossa, a TV Globo, naquela conversa com o Bial. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a entrevista do ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Eles têm feito coisas espetaculares no Brasil, Lúcio. Mas não está divulgando. Ele tem essa política, né? Ele, na verdade, mas fala tem uma política disso, de não divulgar, de não tuitar. Ele prefere tuitar contra os adversários do que mostrar que ele está concluindo a BR-63. Não seria o caso Quer aí? dizer, Não seria o caso, que... então... E a entrevista que... desse ministro, do Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, no programa do BR, foi aplaudido de pé. Mas será que não seria o caso? Não vejo tanta maldade. Será que não seria o caso, Antero, de uma correção de rota nessa política de comunicação do presidente Jair Bolsonaro? Por exemplo, utiliza bastante as redes sociais, não é? É dizer, de começar, de repente, a divulgar o que ele está fazendo. Por exemplo, o filho dele lá não tem a senha do Twitter dele? De repente, podia começar a divulgar essas obras, né? Porque aí vai ter menos tempo para tratar de assuntos que... Né? Por exemplo, a senadora Selma Arruda, o seguinte, diz que os filhos do presidente, eles estão jogando contra o país, criando problemas internacionais para o Brasil, que é como o que você citava aí a respeito da Argentina, ilustra bem o que ela disse no último final de semana, num evento do Podemos, aqui em Cuiabá. Olha, agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Lúcio? Vamos lá. O meu destaque aqui é um recado do governador Mauro Mendes para aqueles que estão com a ansiedade elevada por conta do VLT. A história começou o seguinte: o deputado Emanuelzinho Pinheiro falou assim: olha, o governador Mauro Mendes está escondendo as informações sobre o VLT. Aí Mauro Mendes rebateu e falou: olha aí, por acaso o deputado Emanuelzinho é meu porta-voz? Aí vem o pai do Emanuelzinho, o prefeito Emanuel Pinheiro, fala: não, Emanuelzinho tem o direito de falar isso porque ele foi eleito deputado federal e é porta-voz do governo de Mato Grosso. Aí porta-voz do povo de Mato Grosso. É do povo de Mato Grosso. Aí já ia arrumar confusão com o Mauro Mendes aqui. Aí o governador falou: olha, calma, fiquem tranquilos aí, porque quando os estudos técnicos estiverem concluídos, eu vou chamar todo mundo para conversar. E vou incluir aqui no meu destaque uma outra informação. De repente, surgiu aí uma nova luz aí para o VLT, né? Para ajudar a decidir o futuro do VLT. É que existe uma possibilidade de que um mato-grossense, aliás, um cuiabano de chapa e cruz, possa assumir, Antero e Nayara, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Que bom. Vai ficar para o seu destaque. É o meu destaque de hoje. Tá igual curioso, até daqui a pouco. O Roberto França é assim também. E o seu destaque, Como que é? Fica lá para a bomba do dia. Daqui a pouco o Lúcio vai falar. E você também tem bomba? Não tem bomba não. O Mauro Mendes já começa a entrar na campanha municipal. O Mauro Mendes
as pessoas até não pegaram esse significado, mas é muito significativa a presença do Mauro Mendes no ato do Newam em Cuiabá. O Mauro Mendes foi ao ato, fez questão de levar 2 secretários do Estado, levou Gilberto Figueiredo, Mauro Carvalho, teceu elogios a ambos e foi lá prestigiar o Newam Ribeiro. Ou seja, começou o Mauro Mendes a fazer política, né? Sem falar que está fazendo política. Ele foi lá prestigiar o Newam, mas aí ele falou das qualidades do Mauro Carvalho como secretário da Casa Civil, das qualidades do Gilberto Figueiredo como saúde e das qualidades do vice-prefeito de Cuiabá, Newam Ribeiro, que fez um bom ato aqui quando trouxe muitas autoridades e acabou sendo um ato também em solidariedade à senadora Selma. Podia ter levado o Fábio Garcia também, não é? O Fábio Garcia está no páreo. Eu tenho informações que o Fábio Garcia vai querer ser o candidato do DEM. Mas só em março? Não. Vai decidir? Ele, Mauro Mendes, todos pensam assim, de que março está uma boa data. Nós é que pensamos diferente. Nós é que estamos com pressa. Então vamos falar de eleições 2020 daqui a pouco com o Antero, tem a bomba do Lúcio. Então você continua aqui falando de governo, Antero e Lúcio. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, que tem comparativos de gestão, viu? Aqui no GD. Vamos aqui à tela, a matéria é do Tiago Andrade. Olha, o Mauro Mendes compara a gestão com a de táxi e diz que está melhor. O governador Mauro Mendes comparou sua gestão com a de Pedro Táxi e disse que a situação melhorou em vista do que sua gestão encontrou no dia 1º de janeiro, primeiro dia de governo. Com um discurso pregando uma nova forma de fazer política, o democrata disse que a sociedade já não aceita mais políticos que só cacarejam e inflamam questões partidárias e nada fazem pelo povo. O governador participou do ato de apresentação, aí o Antero vai falar disso daqui a pouco. Quase que não vou dar seu destaque, não. Mas esse comparativo, mais uma vez, alfinetando aí o governo de Pedro Táxi. É isso, beleza. Vamos falar de saúde agora, olha. Empresa Cuiabana no HMC. O secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Poças, minimizou a determinação do Tribunal de Contas do Estado, que manteve a suspensão dos procedimentos de transferência da gestão do Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá à Empresa Cuiabana de Saúde Pública. Para Poças, a recomendação do órgão fiscalizador desobedece uma ação judicial. Na última semana, o Pleno do TCE negou o recurso interposto pelo prefeito de Cuiabá para que visava revogar a medida cautelar. Relator do recurso ordinário, o conselheiro interino João Batista Camargo, considerou não ser procedente a alegação da defesa de que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois em dezembro do ano passado, após a decisão da conselheira interina Jaqueline Jacobsen, foi oportunizado o prazo de 15 dias para que o prefeito se manifestasse. Isso foi, inclusive, seu destaque, mas aí, em cima disso, tem o parecer do secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho. Lúcio, que agora só é secretário de saúde. E a confusão é um pouquinho maior. Aí o secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho, ele diz o seguinte, que o Tribunal de Contas, no fundo, não emitiu julgamento. Ele apenas recomenda. O Poder Legislativo é que determina se irá se cumprir ou não. Aí ele coloca que já tem uma decisão judicial determinando que pode ser feito por meio da empresa Cuiabana de Saúde. E foi mais longe um pouquinho. Ele falou, olha, a prefeitura não está desobedecendo o tribunal. O Tribunal de Contas que determinou a desobediência a uma determinação judicial. Ele coloca que já houve uma decisão liminar da juíza Célia Vidotti, permitindo que fosse administrado o HMC, o São Benedito e toda a parte terciária por meio da empresa Cuiabana de Saúde. O que se estranha é só o seguinte, né? A empresa Cuiabana de Saúde
foi denunciada, apareceu lá naquela... Como é o nome da operação lá? Sangria. Operação Sangria, não é isso? Isso. Né? Que está Então, quase enterrada, será? A posição do secretário é o seguinte, olha, é só uma recomendação do TCE, já tem uma decisão judicial, e aí o que ele colocou é o seguinte, em linguagem popular, olha, segue o jogo, a empresa Cuiabana de Saúde é que vai tocar o HMC e ponto final. Essa é a mensagem do secretário. Se ele está autorizado por uma decisão da juíza, está autorizado pela decisão da juíza, né? Eu não sei se isso é bom para a prefeitura e para o poder público, né? Isso aí significa, só para traduzir para o telespectador, significa o seguinte, que eles vão poder contratar sem concurso, sem teste de seleção, enfim, vão poder agir como se na iniciativa privada estivesse. As contratações seriam pela CLT e não só contratações de servidores, como também contratação de remédio, compras, etc, etc e tal. Então, assim, tem que ampliar a fiscalização em cima disso. Será que isso é pelo bem de Cuiabá que estão fazendo isso? Né? Se a prefeitura já administrava o pronto-socorro, qual o problema da prefeitura continuar administrando uma unidade melhor, que é o novo Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro? Sinceramente, eu acho que há uma insistência e uma teimosia da prefeitura em descumprir a recomendação do TCE, alegando o secretário de Saúde, que é bom advogado, alegando o secretário de Saúde que o TCE é que está descumprindo ordem judicial. Do jeito que as coisas vão, daqui a pouco a prefeitura pede para prender a turma do TCE, né? Por descumprir ordem judicial. Tem dois problemas aí, não é? Tem dois problemas. O fato da empresa Cuiabana de Saúde já ter sido citada lá na administração do São Benedito, de não ter feito lá coisas republicanas, ou seja, teria agido à margem da lei, pelo que já foi denunciado. E uma outra questão aí, o Antero falava em contratação de profissionais e servidores. É preciso lembrar também que se for a empresa Cuiabana de Saúde, como o secretário Luiz Antônio Poço de Carvalho está dizendo que vai ser a gestora lá do Hospital Municipal de Cuiabá, não é só a questão de contratar servidor, não, de contratar funcionário. Pode contratar serviço, pode dispensar licitação, não pode? Pode. Não é isso? Sendo empresa, pode. Sendo empresa, pode fazer tudo isso, né? Pode escolher os amigos que vão ganhar, entendeu? Pode fazer várias coisas. E esses amigos depois podem, deixa pra lá, podem ajudar, mas vamos para lá. A população, acho que entende bem, não é mais... o eleitor hoje, a população como um todo, é muito bem esclarecida e já conseguiu entender aí todo o esquema. Vamos para o intervalo, então? Já? Já? Nossa. Antes que eu conte o destaque do Como que Antero. você faz Pantera? Tem bomba, é assim? tem É assim? bomba. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente, não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta terça-feira. E olha, a Defensoria Pública encaminhou ao governo do estado um pedido de providência sobre irregularidades detectadas na penitenciária central do estado. Um documento encaminhado dias antes de um preso ser morto no raio 5 da PCE. Foi encaminhado antes dessa morte. Os detalhes quem conta pra gente é o Oliveira Júnior. Bom dia, Nayara, Lúcio, Antero, você que acompanha o programa A Notícia de Frente. A Defensoria Pública de Mato Grosso, depois de fazer um mutirão e uma série de vistorias na penitenciária central do estado, encaminhou alguns requerimentos ao governo do estado de Mato Grosso, pedindo providências. Por isso, nós estamos aqui na Defensoria para conversar com a doutora Gisele Schimati Berna, que tem informações a respeito destes requerimentos. O que é que foi pedido e denunciado depois dessa vistoria, doutora? E foi encaminhado ao governo do estado?
Bom dia. Na última segunda-feira passada, foi encaminhado um requerimento ao Governo do Estado solicitando algumas providências junto à Penitenciária Central do Estado. Dentre elas, está que o Estado promova um programa para diminuir a superlotação carcerária. Hoje, a Penitenciária Central do Estado está com 2.400 presos, quando a previsão, a capacidade, é de 800. Então, muito acima do até suportável e tolerável essa superlotação da Penitenciária Central do Estado. O CNBCP, que são uma série de normas que regem o sistema penitenciário, aceita até 135% de lotação. Então, a gente está acima quase 100% dessa superlotação na Penitenciária Central do Estado. E, em razão da superlotação, ocasiona diversos outros problemas, como a falta de banho de sol, a falta de água potável aos detentos, e tudo isso foi solicitado nesse encaminhamento, juntamente também com a vistoria da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, que também detectaram diversas falhas na Penitenciária Central do Estado. Dentre elas, a falta de extintores suficientes, a falta de luz de atenção, no caso de algum problema lá, incêndios, Então, está um lugar bastante vulnerável pela situação de superlotação e pela falta de alguns requisitos básicos de toda e qualquer instituição. E, coincidentemente, infelizmente, depois dessas vistorias, nesse final de semana, houve uma morte de um integrante de uma facção, inclusive, que era investigado pela Justiça por conta da tentativa de entrada de alguns aparelhos de telefone celular dentro da Penitenciária Central, o vulgo petróleo. Como é que a senhora vê essa morte? Olha, a gente ainda não tem dados suficientes para analisar isso, Os defensores públicos atuantes na execução penal vão verificar essa situação também, e a polícia, como cabe a ela investigar toda a morte, se realmente, como foi noticiado, foi um homicídio ou um suicídio, Então, nós estamos aguardando outros elementos, mas é claro, como eu disse, a superlotação ocasiona todos esses problemas. Com mais gente nas celas, é mais fácil você esconder objetos, é mais fácil você esconder celulares, é mais fácil você conseguir passar qualquer coisa, droga, telefones, objetos pontiagudos que podem causar a morte de das pessoas, enfim. Esse, para mim, é o grande problema da Penitenciária Central do Estado, a superlotação. E isso também ocasiona problemas para os próprios servidores que estão lá trabalhando, que eles ficam mais vulneráveis, porque tem uma gama muito maior de presos do que a capacidade, então toda a movimentação é muito mais perigosa. Obrigado pelas informações, doutora. Com imagens de Valdir Moraes Oliveira Júnior para A Notícia de Frente. Olha, e vamos agora para a bomba de Lúcio Sorge? Antes de ir para a bomba, que não é tão bomba assim. Você vai deixar o suspense maior, não é tão bom. A gente acompanhava aqui a reportagem do Oliveira Júnior, falando lá dos problemas lá da Penitenciária Central do Estado, com a defensora Gisele Chimati Berna. E eu queria só destacar aqui o seguinte, não é prisão, mas tem a ver com investigação de pessoas que poderiam ir para a cadeia. O que eu quero destacar aqui é que aquela decisão do ministro José Dias Toffoli, presidente do Supremo, só aqui em Mato Grosso, barrou 18 investigações contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Foi por conta lá, ao julgar lá aquele pedido lá do senador Flávio Bolsonaro, por conta das informações liberadas para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, sobre as movimentações financeiras no COAF, envolvendo o Queiroz que anda fazendo uma confusão danada, hein? Ontem à noite, uns áudios dele que estão aparecendo aí. Ontem, novos áudios. Ontem, sim, novos áudios, sobre indicação de cargos, Olha, o Ministério Público vai colocar um cometa na gente. É isso que ele falou, Num dos áudios dele aí, ele falou que era isso, Tipo assim, está ansioso por proteção
por ser protegido, né? Bom, e só para complementar aqui, que eu acabei me desviando um pouquinho, aqui em Mato Grosso, essa decisão do ministro Toffoli barrou aí 18 processos de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, e aí, por conta dessa decisão do presidente do STF, eles estão parados no Ministério Público Federal. E aí, só complementando, que proibiu investigações que tenham sido iniciadas por meio de recebimentos de dados bancários obtidos apenas por meio de órgãos de fiscalização, ou seja, sem decisão judicial. E aí é o que todo mundo já sabe, né? Os órgãos de controle e fiscalização antes poderiam compartilhar essas informações, é claro, apenas aí obedecendo o sigilo dessas informações, agora não pode mais, e aí, só aqui em Mato Grosso, foram 18 processos que tiveram que parar. E no Brasil foram 700 processos que se encaixaram aí nesse parâmetro. Ontem, o novo áudio Do Queiroz. do Queiroz, né, ele xinga os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele diz em áudio, né, que esses depoimentos eles vão lá e pegam mesmo. Esses filhos da P, pontinho, 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 até demorou a pegar. O Agostinho foi depor no dia 11 de janeiro. Aí quem que é Agostinho? Agostinho a quem Queiroz se refere? Agostinho Moraes da Silva, ex-funcionário do gabinete de Flávio na Alerj, já depois para o Ministério Público lá no Rio de Janeiro. O áudio de Queiroz foi repassado por interlocutor no dia 21 de fevereiro. Queiroz também disse por meio de mensagem de texto que o presidente Jair Bolsonaro tinha que agir com firmeza e colocar só general no governo. Pena que essa P está sobrando só para mim, pois não dá nem para falar nada, lamentou. Enfim, ele está lamentando aí a pouca ajuda do presidente Jair Bolsonaro. Que o presidente Jair Bolsonaro tem que pôr general para abafar esse negócio, parar de apurar essas coisas dele. Esses áudios estão saindo e estão sendo divulgados pela imprensa brasileira, né? E o olha, advogado dele diz que não vai se pronunciar sobre os novos áudios. e aí, Significa que vem mais, né, Lúcio? Que vem mais. Isso aí é áudio que ele mandou para amigo dele, que não é mais tão amigo assim, por causa do racha do PSL. Só pode ser isso. e falando ainda em corrupção, roubalheira, olha só o que diz aqui a subprocuradora-geral da República, Luísa Cristina Frischeisen, que foi responsável aí também, que trabalhou no levantamento desses processos que tiveram que ser interrompidos em função da decisão Tem do a lista dos 18 aí, ministro José Dias Toffoli. Não, aqui eu não tenho, na reportagem aqui não consta a lista desses 18 processos. Aí, a procuradora Luísa Cristina Frischeisen, ela disse o seguinte, a decisão do ministro Dias Toffoli, a decisão fragilizou o combate ao crime organizado, favorecendo o fortalecimento dessas facções, uma vez que sem os dados financeiros não há elementos para o pedido judicial de quebra dos sigilos, fecha aspas, disse a subprocuradora-geral da República. Aí você pode se perguntar, mas é esse serviço que foi prestado para o país ao atenderem o pedido do senador Flávio Bolsonaro, acusado junto com Queiroz da rachadinha lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? E eu vou relembrar o que já disse o presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu não vou passar a mão na cabeça, não. Se ele tiver culpa, que seja punido. Tomara. Só lembrando o seguinte, Lúcio, que quando o Toffoli decide isso, evidente que o Toffoli protegeu o Flávio Bolsonaro. Mandou barrar as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Depois veio Gilmar Mendes, foi mais realista que o Toffoli. Mandou barrar as investigações contra o Queiroz, porque estão paralisadas as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Mas se investigar o Queiroz, você chega em algum lugar.
Aí mandou parar também as investigações contra o Queiroz. Daqui a pouco eles vão mandar parar do Agostinho, vão mandar parar desse, outro, etc. e tal. Mas quando o Toffoli fez isso, foi detectado também movimentação suspeita, não é que é criminosa, não, movimentação suspeita da esposa do Toffoli e também da companheira do Gilmar Mendes. Então parou também as investigações contra as duas esposas do ministro do Supremo. Quando foi aprovada a lei do COAF, eu tive a oportunidade de estar no Senado. Já teve uma nota dos governos com os quais o Brasil tem tratados assinados, onde esses governos estão dizendo que o Brasil está enfraquecendo o combate à corrupção e enfraquecendo a questão da fiscalização de lavagem do dinheiro. O pessoal está denunciando de que, do jeito que o Toffoli decidiu, não tem como investigar nada e vai ser um paraíso realmente para quem quer lavar dinheiro. É o que a subprocuradora disse com todas as letras Pois é, mas aqui, aí né? são os outros países, porque o Brasil assinou um tratado com os outros países. Né? O Supremo está descumprindo um tratado internacional. E vai descumprir outro agora, né? Né? O da segunda instância. O da segunda instância. Não é isso? E não é por acaso também a questão aí a implicância que começou a existir de uns tempos para cá com a Receita Federal, com os auditores da Receita Federal, porque você teve a oportunidade de dizer aqui no Notícia de Frente, eles jogaram uma rede lá e pescaram bastante coisa. Pois é, dentre as quais aí tinha o Flávio, tinha a esposa do Toffoli e a esposa de Gilmar Mendes. Por isso teve que parar tudo. Lúcio, vamos para o seu destaque, então? Vamos lá, o meu destaque hoje para dizer o seguinte, Nayara e Antero. O governador Mauro Mendes mandou um recado aí para aqueles que estão com a ansiedade elevada por conta do VLT. E tem muitos, né? Porque tem vários políticos, inclusive, ali cobrando, pedindo para participar, pedindo para ser consultado. A exemplo, o próprio prefeito de Cuiabá. Aí o governador disse o seguinte, olha, fiquem tranquilos, que no momento certo todo mundo será chamado para conversar. Ele sinalizou aí que após a conclusão do estudo de viabilidade do veículo leve sobre trilhos, mais conhecido como o empacado VLT, que está sendo feito em conjunto com o governo federal, que ele vai se sentar à mesa com o prefeito Emanuel Pinheiro para discutir o rumo da obra, né? Nos últimos meses, essa questão aí tem causado declarações, troca de farpas de todos os lados. E aí, essa história começou com aquela declaração do deputado Emanuelzinho Pinheiro Neto, do PTB, dizendo, olha, o governador Mauro Mendes está escondendo o jogo, não quer falar sobre o que é que está sendo feito, como é que está esse estudo sobre o VLT. Aí o governador Mauro Mendes foi questionado pela imprensa e falou, olha, eu não sabia que o deputado Emanuelzinho era o meu porta-voz. Ele falou, ele não é porta-voz do governo. Aí a discussão não acaba. Aí vem o prefeito Emanuel Pinheiro e diz o seguinte, olha, o Emanuelzinho é porta-voz do povo mato-grossense, não é porta-voz do governador e nem do prefeito. Ele foi eleito para ser o porta-voz do povo, em especial da sua principal base, o povo de Cuiabá e de Várzea Grande, que está sofrendo com a indefinição dessa obra e as duas cidades penalizadas, disse o prefeito da capital. Pois bem, foi publicado isso daqui lá no site Hiper Notícias, né? Agora a gente precisa recordar também o seguinte, e o governador Mauro Mendes também destacou isso, falou, olha, vocês se lembram de quando foi paralisada essa obra do VLT, por tudo de errado que foi feito, por toda a incompetência, por toda a roubalheira, que já foi denunciada, está lá na delação do ex-governador Silval Barbosa, dizendo que teve propina. Afinal, é o seguinte, por que é que compraram lá 40 vagões se não tinha nada?
do VLT, do veículo leve sobre trilhos, pronto. Por que é que eles adiantaram a compra desses vagões? É porque a intenção deles não era colocar naquele momento os vagões do VLT para rodar. Até porque, só se eles fossem mágicos para fazer isso. E aí, o recado que o governador deu foi o seguinte: olha, nós vamos continuar o estudo técnico com profundidade, para aí sim, no dia que ele estiver pronto, a gente possa convocar uma reunião, sentar à mesa com todos aqueles que são interessados, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa e as prefeituras de Cuiabá e de Várzea Grande. Então esse aí é o recado do governador Mauro Mendes, que desde há muito tempo diz: olha, eu quero pelo menos 1 ano de prazo para anunciar o que é que vai acontecer com o VLT. E aí a informação que tem é de que muito provavelmente no mês de novembro, o governo deve apresentar aí esse estudo de viabilidade técnica, se vai retomar, se não vai retomar as obras do VLT. Tem gente apostando aí o seguinte, tem gente apostando de que pode não ter o VLT, pode não ter o VLT. De repente, teríamos aí um outro modal, o BRT. Aliás, o pessoal aí das empresas de ônibus esfregam as mãos, né? Quando enxergam aí a possibilidade, né, a alternativa de não se retomar o VLT. Mas agora o VLT pode ter aí uma luz no fim do túnel, porque, de repente, um mato-grossense, um cuiabano de chapa e cruz pode ajudar a decidir isso, não aqui em Mato Grosso, lá em Brasília. É que foi demitido lá o secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, José Lindoso de Albuquerque Filho. E aí tem um nome aqui de Mato Grosso que começou a ser cotado para assumir essa Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. E o nome desse mato-grossense é Marcelo Padeiro de Oliveira, o atual secretário de Infraestrutura. E aí a especulação é de que, nos bastidores, é de que, de repente, numa conversa, né, entendimentos do governador Mauro Mendes, que é do DEM, com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que também é do DEM, poderia até acabar resultando aí nessa indicação do Marcelo Padeiro de Oliveira para a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. E aí o Antero conhece muito bem o Marcelo Padeiro. Será que Marcelo daria certo em Brasília? Daria um show, porque ele é competente. E ele tem um posicionamento claro, né? Deixou isso aqui claro a respeito do VLT. Não. De que não seria viável a continuidade, de que precisa se investir em outras obras. E aí você levantou a parceria público-privada. Ele falou que, inclusive, deveria se investir em parceria público-privada para outro setor e não para terminar o VLT. Eu acho que o Marcelo daria um show lá, mas seria muito ruim para o governo perdê-lo aqui. Porque ele vai sair aqui da Secretaria de Infraestrutura. O Marcelo está fazendo um trabalho extraordinário, Lúcio, na Secretaria de Infraestrutura. O governo Mauro Mendes, que por entraves burocráticos não tem conseguido se comunicar, burocráticos aí é exigência do Ministério Público e ordem judicial, daí o entrave burocrático. Tem uma juíza que determinou paralisar as divulgações no Estado, mas o que o Marcelo vem fazendo no Estado de Mato Grosso, na área de infraestrutura, é algo extraordinário. Você pega essa rodovia para guia, é outra cara. É outra rodovia. O Marcelo vem fazendo um trabalho fantástico aqui e no interior do estado. E eu, sinceramente, acho que o Marcelo vai ficar até zangado comigo, porque secretário nacional de mobilidade urbana, se ele se relacionar exclusivamente com o general lá do Ministério da Infraestrutura, ele dá um show. Só para ele cumprir as ordens e fazer acontecer e tal, ele dá um show, ele é um baita de um executivo. Agora,
Marcelo, não serve para ir numa comissão na Câmara dos Deputados. Entendeu? Aí vai ser um espalha... Vai ser um Deus nos acuda, né? Lá, né? Então, vai ser um Deus nos acuda. E assim, eu fico inseguro com a insegurança do governo Bolsonaro. Eu acho que é muito melhor o Marcelo aqui, onde a gente sabe que ele está fazendo um bom trabalho, do que ele lá, sem ter a segurança de continuidade. Com este governo de Jair Bolsonaro, ninguém tem segurança de nada. O humor do presidente, ele manda demitir, assim, de uma hora para outra, e é uma coisa de total instabilidade. Eu, se fosse o Marcelo, não aceitaria. E acho que Mato Grosso perderia com a ida do Marcelo para a Secretaria Nacional de Mobilidade. E acho que o prefeito de Cuiabá tem razão numa determinada crítica. Tem que democratizar essa informação. Uai, o governador Mauro Mendes nomeou Marcelo de Oliveira, que na minha opinião é um baita de um engenheiro, mas não é especialista em VLT. Rogério Galo, que sabe tanto quanto eu de VLT, ou seja, nada. Emerson Hayashida, da Controladoria Geral, que também não deve saber patavina do VLT. Carlos Fávaro, esse sabe bem menos que eu. E o procurador Lucas Dalamico, representando a Procuradoria Geral do Estado. Não é possível que essa comissão vai decidir sobre o VLT sem ouvir ninguém. Né? Eu, sinceramente, acho que nesse ponto tem que democratizar o debate. Não é que tem que ouvir político, não. Tem que ouvir técnico. Técnico da universidade, técnico que é a favor, técnico que é contra, para tirar uma conclusão. Aqui não, aqui todos são ad nutum. Todos são demissíveis pelo governador Mauro Mendes. Eu gostaria de uma comissão mais independente para decidir o que é melhor para nós. E a gente vai para mais um intervalo. Na volta vamos falar de CPI do Paletó e também eleições 2020. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. O presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Misael Galvão, participou do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre a suspensão da CPI do Paletó, eleições e também o empréstimo de 100 milhões à Prefeitura. Confira. Presidente, é porque aqui essa CPI do Paletó, ela tem se arrastado tanto lá na Câmara Municipal, desde a gestão do presidente anterior, do vereador Justino Malheiros. A base do prefeito não tem interesse que tenha prosseguimento essa CPI? Bom, primeiro, esse momento aqui é importante para que eu possa trazer as informações para a sociedade. Não foi o ex-presidente Justino e nem foi o presidente Misael Galvão que judicializou a CPI. Quem judicializou a CPI foi o vereador Diego Guimarães. É importante dar essa informação para a sociedade, Lúcio, e também deixar bem claro para a sociedade que a CPI trabalhou 119 dias, prestando todo o seu trabalho para a sociedade cuiabana, fazendo oitiva, fazendo as reuniões, decidindo pelos membros da CPI. Todos os vereadores tiveram a oportunidade de fazer perguntas, inclusive eu assinei a CPI. Eu fui um dos vereadores que assinei, e nos 119 dias, o vereador Diego Guimarães... Mas o senhor não estava entre aqueles 9 primeiros? Não, assinou eu não depois. estava nos 9, mas a legalidade para que a CPI tenha valor, regimentalmente, teria que ser protocolado no plenário, na primeira secretaria. Então, todos os vereadores que assinou, antes de chegar no plenário, depois de lido, tem validade dentro do regimento interno da lei. Mas não foi isso que o juiz entendeu, né? Mas por isso, antes da decisão da desembargadora. Aí, nesse primeiro momento, nós cumprimos a decisão e a nossa procuradoria, dentro da legalidade, conduziu o recurso e a desembargadora entendeu, fez a correção. Então, eu sempre acreditei, Lúcio, na justiça e acredito na justiça. Agora, a CPI, ela já fez um trabalho grandioso e pelos membros, Marcelo Bussic, Adevair Cabral, professor Mar Nadaf. Nos 109 dias,
que o vereador Diego Guimarães entendeu no desejo dele de fazer o recurso. Poderia, se ele não entendesse que não teria tanta legalidade, ele poderia ter feito o recurso no primeiro dia. Vereador, vamos aqui ao nosso telespectador que participa via WhatsApp. É o Edson. Queria falar para o vereador presidente da Câmara por que a CPI do Paletó vai empurrando pela barriga, né, com a barriga, porque é eleição ano que vem, alguns dos vereadores são a favor do povo e outros do prefeito. Eu já complemento a pergunta do Edson, falando da possibilidade, se ventilou a possibilidade do senhor ser vice de Emanuel Pinheiro. É isso mesmo? A sua base vem conversando, vem articulando essa dobradinha, presidente? Bom, primeiro eu vou responder o Edson, né? Com muita tranquilidade, Edson. Nunca houve empurrão com a barriga, fazer de conta trabalho. Na CPI ela fez um trabalho. Se você imaginar, Edson, pode pegar com tranquilidade. Lúcio, e é importante deixar claro para a sociedade, todos os trabalhos que foram feitos pela CPI, Nayara, já foi compartilhado com o Ministério Público, com todos os órgãos de controle. A Câmara nunca ficou omisso, nem nesse caso e nem em outros. A Câmara não vai ficar omisso. Agora, o que nós temos que fazer, entender, é respeitar o regimento interno, a lei orgânica, prevalecer o direito de todos os vereadores, porque os demais vereadores que assinaram também têm legitimidade, e foi isso que a desembargadora entendeu. Então, é para isso que cabe o recurso, é para isso que nós confiamos na Justiça, e eu acredito que o vereador Marcelo Bussic, que o vereador Adevair Cabral, o vereador Marnadá fizeram um grande trabalho e simplesmente estão faltando simplesmente fazer o relatório entregar a quem é de direito, mas que já foi compartilhado todo esse processo com o Ministério Público. Presidente, um outro assunto aí, a Prefeitura enviou à Câmara um pedido de empréstimo de 100 milhões de reais. A Prefeitura tem capacidade de endividamento? A Câmara já procurou se informar sobre isso? Eu agora fiquei... Quem que eu respondo primeiro? Nayara porque faltou responder só a questão do vice, né? Nayara, na realidade é uma decisão nossa de sair do PSB, já consolidado, já aprovado pelo TSE. Nós estaremos encaminhando nos próximos dias a nossa desfiliação para que possamos filiar ao PTB, já num diálogo aberto com o ex-prefeito Chico Galindo e com o Emanuelzinho, que é o deputado federal do PTB. Nos próximos dias nós estaremos filiando ao PTB. Nós só temos uma missão, fazer um mandato nosso produtivo como presidente da Câmara e também terminar o nosso mandato de vereador. O ano que vem, o desejo que eu tenho, se Deus me der saúde, se a minha família concordar e os meus amigos, meu grupo político, entrar na campanha, ir para um projeto de reeleição. O senhor não quer ser candidato a vice? Até porque o meu projeto é o meu projeto de reeleição. E até então, todo mundo se fala do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele nem decidiu se é candidato, mas o meu desejo é ir para projeto de reeleição. Sobre o empréstimo, presidente, chegou na Câmara, empréstimo de 100 chegou milhões na de reais. Câmara, eu vejo com bons olhos, mas nós iremos fazer, o poder legislativo é um poder independente e nós vamos fazer que esse projeto de lei possa transcorrer dentro de todos os parâmetros legais, nas comissões. Vamos chamar o Executivo para ver o tamanho do endividamento, para que que Cuiabá possa ter tranquilidade em pagar esse financiamento. É um projeto que a gente vê na questão de asfalto, mas nós não vamos abrir mão que ele transcorra tudo dentro dos trâmites legais da Câmara Municipal de Cuiabá. Presidente, na área de saúde aí, tem muita reclamação da população. O que é que a Câmara pode fazer para auxiliar o cidadão que não tem o atendimento que deveria ter? E aí é o seguinte, muitas obras aí na área de saúde paradas, não é? Ou que ficaram paradas por muito tempo. Na nossa gestão, Lúcio, nós criamos a sala das comissões. Hoje, todas as comissões trabalham com as sessões públicas, transmitidas ao vivo, e as comissões agora, comissões de obra, comissões de saúde, estão andando, todos os vereadores estão nesse compromisso de andar em todos os bairros de Cuiabá, aonde tem obra em andamento, onde tem obras paradas, para fazer o papel do Legislativo de fiscalizar e fazer
o papel do vereador. Isso nós temos feito, é para isso que nós estamos equipando a Câmara, é para isso que nós estamos buscando todos os meios para melhorar o trabalho da Câmara, para poder dar condição aos vereadores, dar condição também aos assessores externos, continuar fazendo trabalho de fiscalização, de indicação em projeto de lei. Porque o que se coloca aí, a reclamação muitas vezes do cidadão é de que, com exceção aí de alguns vereadores de oposição, a Câmara, enquanto instituição, ela não faz as cobranças que deveria fazer a Prefeitura. Na verdade, Lúcio, eu respeito todos os 25 vereadores. Eu não sou presidente da base ou da oposição, eu sou presidente de todos. E todos têm a sua característica de trabalhar dentro da fiscalização, dentro do projeto de lei, dos requerimentos. Isso eu respeito a todos os vereadores e a Câmara tem feito isso através de todos os vereadores na nossa Câmara de Cuiabá, prestando o trabalho para a sociedade cuiabana, cobrando o Executivo, fiscalizando o Executivo, dando ideias e participando ativo das melhorias da nossa cidade. E vamos então para o seu destaque, Antero. Vamos, meu destaque é o seguinte, é que o governador Mauro Mendes teve no último final de semana, né? Foi final de semana passado, né? A filiação do Niuan ao Podemos. Aliás, o Niuan já está afiliado. Foi mais um comunicado público de que estava afiliado. E aí ele trouxe aqui a deputada Renata Ribeiro, que é presidente nacional do Podemos, veio o deputado federal José Medeiros e também a senadora Selma Arruda. O senador Álvaro Dias, que foi anunciado, acabou não vindo à reunião. Mas o governador Mauro Mendes esteve lá. E o governador Mauro Mendes, depois de uma entrevista ao site Gazeta Digital, ele declarou exatamente o seguinte: segundo Mauro, a participação no evento de Niuan foi o primeiro ato político dele depois da eleição. E foi mesmo. O Mauro Mendes se debruçou na gestão, se debruçou a arrumar o Estado, se debruçou para arrumar as finanças e agora ele começa a fazer política. E qual a principal sinalização que ele dá comparecendo à filiação do Niuan? Primeiro, um prestigiamento para o Niuan. Ele deu um prestígio ao Niuan, dizendo claramente o seguinte, sem falar nada, e não precisava falar isso. A presença dele ali, levando o secretário Mauro Carvalho e levando também o secretário Gilberto Figueiredo, a presença dele ali era claramente dizendo o seguinte: podemos estar juntos na eleição do ano que vem. Com o Podemos. Com o Podemos. Desde o primeiro turno ou no segundo turno. Quer dizer, o Niuan consolidando a candidatura, como parece ser o objetivo do Podemos. E o Niuan também não tem absolutamente nada a perder com a candidatura. Porque ele vai ser candidato, ele faz um racha na base do Emanuel, é o vice-prefeito que deixa a base do prefeito. É evidente que isso tem algum significado em termos de perda eleitoral. Além do que, ele vai para um partido que tem uma pessoa que, na minha opinião, detém os votos que ela conquistou em Cuiabá, Lúcio. Eu não vejo que a senadora Selma tenha qualquer desgaste no exercício do seu mandato para poder ter perdido votos em Cuiabá. Se a senadora Selma pudesse ser candidata, ela seria uma fortíssima candidata. E o Niuan Ribeiro conduziu o ato para que se transformasse num ato de solidariedade à senadora Selma. Então o Niuan tem a sorte de ter, primeiro, o apadrinhamento do Medeiros. Medeiros tem as virtudes dele, tem os defeitos dele, mas ele tem uma característica que agrada, que é a característica da lealdade. Ele tem sido muito leal ao Niuan e já disse, já confirmou que Niuan é o candidato a prefeito do Podemos. Segundo, o apoio da senadora Selma, que também no ato estimulou o Niuan a ser candidato. E 3, esse ato teve um simbolismo espetacular no sentido de que, assim, estamos unidos contra Emanuel. Por que isso? Porque o governador Mauro Mendes vai lá, olha, isso aqui é o secretário Mauro Carvalho, que tem me surpreendido, aí falou das qualidades que o Mauro Carvalho tem e que tem demonstrado o mesmo à frente da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso.
O Mauro é uma das boas surpresas políticas deste ano de 2019. Não é muito surpresa para mim, porque eu havia convivido com ele durante a campanha eleitoral, então sei exatamente do raciocínio dele, do pensamento dele e da habilidade política dele. Mas o Mauro Mendes fez questão de encher a empada dele, de valorizá-lo. Como fez questão também de valorizar o Gilberto. Não falou do Fábio, porque o Fábio não estava lá. Mas o Fábio me garantiu que ele continua no páreo para ser um pretendente como candidato à prefeitura pelo Democratas. Então, para mim, o Mauro Mendes definiu, primeiro, que vai ter candidato. Segundo, que o candidato é um dos três. Ou Mauro Carvalho, ou Gilberto Figueiredo, ou Fábio Garcia. E terceiro, que ele vai buscar composições. Evidente que eu nunca estudei isso, mas dificilmente eles iriam buscar uma composição com o Podemos para colocar o Nilwan de vice. Por isso que a candidatura do Nilwan pelo Podemos é uma candidatura para valer a prefeito. Nilwan prefeito, se ele não ganhar, ele fez a eleição de massificar o nome dele para ser candidato a deputado estadual na próxima. Então, ele faz a campanha em 2 tempos. O que de melhor pode acontecer para ele é ele surpreender e ganhar a eleição. Mas a grande verdade é a seguinte, que o Mauro Mendes já demonstrou que está disposto a tentar construir politicamente uma frente contra Emanuel. Eu acho que esse é o destaque e que isso passou meio despercebido. Mas a presença do Mauro no evento do Nilwan tem este significado de que ele vai liderar a oposição contra Emanuel Pinheiro em Cuiabá. É isso. E querendo também trazer nomes fortes, né, Antero e Lúcio, porque a gente falava, inclusive, tem o quê? 2 semanas com a superintendente, com a secretária adjunta do PROCON, a Gisela Simona, e ela tinha falado primeiro que não seria vice de ninguém, mas quando foi questionada se da escolha do DEM ainda, de Mauro Mendes, se ela poderia estar incluída nessa escolha, ela disse que tudo depende, que tudo é conversado. E aí tem uma outra... Olha, eu não entendi ela falar isso. Você entendeu, Lúcio? Eu entendi que... Ela dizia o quê? Que tudo é conversado, tudo depende da conversa. Ou seja, que ela pode ser vice do DEM, depende da conversa. O que ela disse, o que ela colocou de forma categórica... É que ela não queria ser vice. Não, é o seguinte, que se ela fosse candidata, seria prefeita. Que não será vice de ninguém. Não, que não seria vice. Isso que eu entendi. Mas no final, quando embora eu questionada concordo do com DEM, você, ela vai ser pressionada muito para ser vice do DEM. E aí com que acho que ela não vai concordar. E aí tem uma outra informação, né? O deputado estadual Lúdio Cabral teria decidido liderar aí a tentativa da construção de uma aliança de centro-esquerda aqui em Cuiabá, visando aí a sucessão do prefeito Emanuel Pinheiro. Aí é o seguinte, aí nessa possível, provável aliança aí de centro-esquerda, tem o PT com Lúdio Cabral. O Lúdio já disse o seguinte, de que ele não quer ser candidato de jeito nenhum. E aí, nessa tentativa aí, iriam tentar construir isso com o PDT, que tem 2 pré-candidatos. O ex-juiz Julier. O PDT tem um problema nacional, né, Lúcio? E o Maestro Fabrício. O Maestro Fabrício. E aí vão tentar também, nessa composição aí, conversar, quer dizer, nessa construção, conversar com a professora Maria Lúcia Carvalho Neder, do PCdoB, e também com a candidata do PROS, que a Nayara lembrou dela aqui agora há pouco, a Gisela Simona. Vocês queiram colocar a Gisela Simona de candidato, vai dar trabalho. E ela falou que podia misturar, né? Esquerda e direita. Esquerda e direita, vamos misturar todo mundo. Por enquanto aqui está só o pessoal da centro-esquerda. Mas eu acho o seguinte, PT e PDT não estarão no mesmo patamar. Por causa do Ciro e do Lula. Esses bicudos não se beijarão tão rapidamente. Vai demorar um pouquinho. Não dá liga. Não dá liga. Por enquanto. Né? Vamos então, Lúcio, obrigada. Antero, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia.